Parabéns por esse tempo que vocês tiraram aí para ouvir assuntos técnicos, assuntos como planejamento orçamentário. Meu Deus do céu, ainda tem gente que veste a camisa de excelência técnica nesse país. Uhul! Parabéns! Muito bom! Muito bom estar com gente engajada e interessada em assuntos técnicos, em assuntos que possam agregar no seu perfil profissional. Nós vamos gastar alguns minutinhos aqui falando de planejamento orçamentário. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Melice Finato, mas me chama de Mel, que já tá top, já tá bom. Não precisa me chamar desse nome comprido aí não. Eu sou uma profissional de mais ou menos uns 25 anos de experiência em área financeira, ou seja, comecei com 5 anos de idade, né? Lógico. E já trabalho com isso em vários tipos de empresas que vocês imaginarem. Já trabalhei em comércio, indústria, serviços, startups, empresas centenárias, banco, ONG, aí vai. Então, tenho algum tipo de conhecimento que gosto muito de dividir com vocês da parte de impostos, na parte de auditoria, na parte de tradução da estratégia em números. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Planejamento orçamentário, que é algo que eu imagino que está pegando muito as equipes empresariais, o mundo corporativo nessa época do ano. As empresas costumam fechar seus orçamentos mais ou menos em mês de outubro, novembro. Então o processo costuma levar aí desde o mês de junho, julho, até outubro, novembro. Mas para a gente conversar um pouquinho disso, eu quero saber um pouco sobre qual é a assistência que eu tenho agora? Vocês que estão aí do outro lado da câmera, de que área vocês são? Por favor, tecla comigo aí no chat, escreve a área que vocês são. Vocês são de área financeira, RH, supply, comercial, área fiscal? Por favor, me escreve aí qual é a área em que vocês atuam hoje. Vamos lá, pessoal. Queria entender um pouquinho de que área vocês vêm para que eu possa até moderar aqui na minha conversa. Carlos, você é de área financeira, parça? Tá. A Roberta é de banco, Josué também é da área financeira. Tá, entendi. Quem mais? Quem mais? Só esses 3 coleguinhas que têm me respondido. Cadê o restante da galera? Será que tá aí, plugou o nosso link e foram comer alguma coisa, ou foram dar uma espiada na novela, sei lá, não tem novela esse horário? Não sei, tem novela esse horário? Não sei se tem novela. Quem mais? Área financeira, então? Mais alguém? Consultoria financeira estratégica, Valdinei, você faz de tudo, então. ADM, Finanças e Estratégia. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu tô vendo, então, que eu tô falando com um público basicamente de finanças. Rafael também, Rafa, bem-vindo, bem-vindo. Joia, o que acontece, pessoal? Nós que somos de área financeira, temos alguns obstáculos para fazermos acontecer um processo que envolva a companhia inteira em planejamento orçamentário. Um dos grandes problemas que nós temos é não só fazer um planejamento que envolva todo mundo, mas que seja um processo em que as pessoas acreditem. O que é muito difícil aqui no Brasil. Acho que vocês vão concordar comigo que a gente vive num país em que prever qualquer coisa que seja é muito difícil. Estava vendo a Globo News hoje e um dos jornalistas disse que ele não consegue mais fazer previsões de longo prazo. Aí quando perguntaram para ele o que é uma previsão de longo prazo, ele disse, por exemplo, que vai acontecer até as 2 horas da tarde de hoje. Realmente nós estamos vivendo dias muito cheios de notícias, muito intensos, e a área financeira hoje é o principal termômetro de como as mudanças na empresa são ágeis. Então, como que a gente vai conseguir prever tudo que uma empresa gasta, produz, tudo que ela vai precisar contratar, tudo que ela vai precisar gerir em um ano? Um ano! Como que a gente faz isso? Como que a gente consegue prever, por exemplo, rubricas de contas específicas, né? Determinadas rubricas? O José Rogério é da controladoria. Eu estou vendo que todos vocês, então, já têm essa pegada financeira. Então, um dos grandes problemas que nós temos é, por exemplo,
que tipo de orçamento eu vou fazer? Essa é uma pergunta bastante importante para que a gente saiba se nós vamos fazer um planejamento orçamentário com base em informações passadas. Porque se for assim, a gente pode fazer algo meramente incremental. Então, eu parto do pressuposto que o que foi gasto no ano anterior vai se repetir. A única coisa que eu tenho que fazer é pensar nesse plus, do quanto eu vou incrementar as contas ou reduzir, sei lá, né? Para conseguir atingir os objetivos que a empresa quer. Outras empresas já têm uma postura um pouquinho mais arrojada. Muitas delas estão adotando até o sistema de orçamento base zero. Não é objetivo da nossa conversa hoje explicar o que é um modelo incremental, o que é um modelo de base zero, o que é um modelo de rolling. São vários modelos de orçamento que uma empresa pode adotar. A gente vai partir do pressuposto hoje que nós estamos conversando aqui sobre um incremental, que a gente já conhece um pouco do comportamento de determinadas contas e o nosso objetivo hoje é tentar pelo menos controlar algumas variações. Como que a gente pode controlar essas variações ou tentar prever esse incremento? E aí nós passamos para vocês, quando nós fizemos esse convite do webinar, um artigo do G1 que fala a respeito de índices de inflação. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de questionamento. Eu me lembro que eu tive e para mim foi traumático. Eu fiz meu MBA em finanças na USP e o meu primeiro dia de MBA foi com um professor que é considerado o Mega Blaster Plus, sei lá, em economia. E me lembro que eu fiz a pergunta fatídica. Me lembro de ter levantado a mão e falado, olha, eu não entendo direito de índices de inflação porque eu vejo que os números que são apresentados nos noticiários, pelos órgãos governamentais, é um índice que não corresponde ao que a gente vê de verdade em aumentos de preços. Então, eu queria entender um pouco desse processo. E eu lembro a resposta do professor para mim. Assim, ele deu uma resposta, em primeiro lugar, ele quase me chamou de burra. E ele meio que disse, você precisa entender um pouquinho de média, você precisa entender de estatística, é um processo muito básico, todo profissional deveria saber isso de cor e salteado. Esse não é o tipo de pergunta que se faz no MBA, mas enfim, tinha essa dúvida e eu não lembro da resposta dele, mas eu só lembro que ele me chocou com esse comportamento de mostrar que, na verdade, como assim você tem essa dúvida? E eu fiquei com essa dúvida. Fiquei com ela. E quando fui fazer planejamento orçamentário nas empresas que eu passei, eu continuava tendo essa dúvida. Poxa, o índice que eu estou escolhendo não traduz a realidade. Ou o que eu não estou enxergando aí? Com o tempo, lendo um pouco dos índices de inflação, que em parte é o artigo que eu mandei para vocês, faz muito sentido a gente entender como eles são montados e que eles não bastam num processo orçamentário. Esse é o X da questão. Não adianta a gente corrigir as contas com o índice de inflação. Não basta. Porque realmente eles não vão traduzir a realidade da empresa para o próximo ano. Uma olhada rápida nesse artigo que eu passei para vocês já mostra. Eu acredito que vocês tenham lido, mas de qualquer maneira, se vocês não leram, não tem problema. O artigo diz, há vários índices que mostram quantos preços sobem ou descem em determinados períodos. Bom, nós estamos no Brasil, só sobe, né? É isso aí. Cada índice aponta uma inflação diferente. Isso acontece porque a alta de preços não atinge todo mundo da mesma forma. Faz sentido. Então, eles atingem públicos diferentes. Excelente. O artigo diz, quem tem carro, por exemplo, vai sentir mais no bolso a alta da gasolina. Aí eu já tenho uma crítica a fazer. Aqui diz, quem tem carro, por exemplo, vai sentir mais no bolso a alta da gasolina. Na verdade, quem não tem também vai sentir. Como assim? Veja bem, nós estamos num país em que tudo é transportado de forma rodoviária. Nós não temos ferrovias no país. Então, eu, por exemplo, embora eu não tenha carro, eu sinto muito no bolso o aumento da gasolina. Por que eu sinto isso? Porque tudo que eu consumo vem de carro. Tudo. Os meus itens de alimentação, os meus itens de vestuário, itens eletrônicos, qualquer coisa que eu compre,
vem através de um veículo que usa gasolina. Usa diesel, na pior das hipóteses. Então, infelizmente, existem coisas que não são tão simples de serem previstas, e uma delas é essa. Então, para quem tem carro, ele vai sentir o efeito direto do aumento da gasolina, mas para quem não tem, ele também vai sentir, mas não na mesma medida. Como que a gente prevê isso? Isso os índices de inflação não captam de maneira tão ideal. Não captam. O restante do artigo diz: quem come mais carne vai sentir mais se esse produto subir. Faz sentido. Então, realmente, os índices são muito específicos para determinados tipos de público. Veja o restante do artigo, diz assim: os diferentes índices usam no cálculo faixas de rendas diferentes, regiões diferentes, itens diferentes e até períodos diferentes. Isso contribuiu também para tornar mais segura a medição, já que há fontes diferentes calculando a inflação. Ok, isso faz com que a medição seja mais bem feita, mas continuamos na mesma. Qual é a realidade que espelha a situação da empresa em que eu estou? Veja, então isso é muito significativo, porque eu preciso ver qual dos índices é o que se aproxima mais próximo da realidade que eu tenho na minha empresa. Uma rápida olhada entre os índices já vai mostrar para você que existem índices que têm um alcance muito grande de média, abrangem uma cesta muito grande de itens e por isso mesmo não são os mais ideais. Conversando com alguns colegas, por exemplo, vi que muitas empresas usam o IPCA. Vamos ler, por favor, como que é calculado o IPCA e aí você vai dizer para mim se você acha que ele é o índice que pode ser usado numa empresa para efeito de correção de budget ou de orçamento. Veja aí, IPCA. Achou aí no seu artigo? Veja o que diz. Calculado pelo IBGE, aponta mensalmente a variação de custo de vida médio de famílias, note o detalhe, com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos das 11 principais regiões metropolitanas do país. Os preços são coletados em mais de 28 mil comércios visitados pelos pesquisadores. Quando a gente lê rapidamente, pode dar uma impressão assim, pô, que legal, ele é abrangente. Então, mas será que ser abrangente é o ideal? Por favor, me digam, o consumo de uma família que tem uma renda mensal de um salário mínimo é o mesmo tipo de consumo de uma família que tem 40 salários mínimos de renda mensal? Pensem um pouco. No mesmo índice está sendo medido o quanto uma família com renda de um salário e uma renda de 40 salários se comportam. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele é muito amplo. Ele abrange uma média muito grande. A abrangência dele é tal que ele cria um índice distorcido. Não é à toa que o nome dele é IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo, é amplo demais. Então imagine uma média, e aí eu odeio estatística, não sei vocês, eu odeio, mas nessa hora é só a gente entender basicamente o conceito básico de estatística. Quanto mais você estica os conceitos aos quais você quer medir uma média, mais eles ficam discrepantes, né? O comportamento deles vai ser baixo, né? O comportamento deles não vai ser acurado, não vai ser exato, porque você está colocando muitos itens na média diferentes. Uma família que tem uma renda média de um salário mínimo por mês, ela vai ter consumo de itens básicos. Já uma família que tem 40 salários mínimos de renda mensal, vai ter uma boa dose de itens que são supérfluos. Ou até não de consumo, porque parte desses itens talvez ela desvie para investimento, que seja. Mas o que nós estamos querendo dizer? Como é que eu vou colocar um índice desse num orçamento corporativo? A empresa tem também o seu próprio padrão de consumo. Então, esse não seria um índice inteligente de se usar. Aí talvez você me diga, poxa, Melissa, beleza, eu entendi teu raciocínio, mas nesse caso, qual é o índice que eu devo usar? Então, essa é a pergunta que vale 1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão.
Não dá para a gente cravar uma resposta dessas. Qual é a nossa tarefa como profissionais de planejamento orçamentário? E a gente deveria fazer isso. Conhecer cada um desses índices e ver qual deles se aproxima mais com a nossa realidade, com a realidade da companhia em que nós estamos. Qual deles é que consegue traduzir a cesta de produtos e serviços que é mais compatível com aquilo que a empresa ao qual eu estou consome? Existem índices de inflação que são mais acurados. Por exemplo, vocês talvez escutem falar do INCC. Talvez aqueles que, assim como eu, já tiveram que entrar no financiamento imobiliário, comprar um imóvel a prazo, talvez tenham ouvido falar, olha, a construtora corrige as parcelas dela pelo INCC. O que é o INCC? Índice Nacional da Construção Civil. Ele é específico para esse ramo, para esse nicho de negócios. Então, o que vai ter ali dentro da cesta de produtos ou serviços do INCC que ele mede? Então, vai ter ali custos voltados para a construção civil. Cimento, cal, ferro, aço, esquadrias, materiais que serão usados no ramo de construção civil. E faz todo sentido, porque as empresas que trabalham com construção civil têm limitados os seus custos. Ela sabe quais são os tipos de compras, de quais itens que serão necessários para operar. Então, muito legal, eles já têm um índice apurado, já têm um índice mais direcionado, beleza. Mas você vai concordar comigo que não costuma ser a regra. Eu não conheço índices para os negócios possíveis e variados que nós temos. Então, o que a maioria das empresas acaba fazendo? Infelizmente, não estou brincando, a maioria faz, minha mãe mandou eu escolher, pum, vamos usar esse. Ou pega um índice que está mais alto naquele momento, ou até o mais baixo. Não é essa a escolha inteligente de um índice de inflação. Aí você vai me perguntar, puxa, então eu obrigatoriamente tenho que escolher um índice governamental? Qual que seria o trabalho ideal? O trabalho ideal que teríamos seria cada empresa calcular a sua cesta inflacionária. Agora, eu não conheço empresa que faça isso. Não é padrão, pelo menos. Qual é a empresa que tem um setor de planejamento estratégico e que consegue fazer uma apuração de todos os seus custos, despesas e rendimentos, estudar a variação dessa cesta, acompanhar a variação de preços dela ao longo de um período, criar um índice de inflação para corrigir as contas? Esse seria o trabalho ideal. Se a gente pudesse dizer que trabalho seria ideal, seria esse. Então, eu conheço qual é o meu comportamento, a minha cesta. Até no padrão pessoal isso seria bastante inteligente, seria bastante legal. Por quê? Imagine, a minha inflação é diferente da sua que está me ouvindo. Vamos dar um exemplo aí. De sexta-noite, por exemplo, eu curto muito tomar um vinho. Eu não gosto tanto de cerveja, eu gosto de vinho. Então, para mim, o aumento do preço da cerveja, tanto faz se é nacional, se é artesanal, se é importado, o que for. Para mim, eu estou um pouco me lixando pro aumento da cerveja. Agora, o aumento do vinho, porque ela faz parte da minha cesta de consumo. Gosto muito de peixe, então peixe sempre está presente nas minhas compras. A carne de frango, por exemplo, eu não estou nem aí se a carne de frango aumenta, porque raramente eu consumo frango. Eu gosto muito de peixe. Cestas de serviços, por exemplo. Cursos de idiomas. Quais são os aumentos dos cursos de idiomas? Também não estou nem aí, porque eu não estudo idiomas. Mal é mal, falo meu inglesinho lá e boa e cadê? Então, eu preciso entender, como consumidor, qual é o comportamento dos itens de consumo básicos para mim, os itens costumeiros. Se eu fizer isso, eu vou entender a minha inflação. Então, cada um de nós tem uma inflação. Empresa é a mesma coisa. Então, se a empresa souber quais são os itens que costumam estar na cesta dela de consumo e medir isso ao longo do tempo, seria sensacional. Aí você está me ouvindo e está falando assim, Melissa, beleza, tua ideia é ótima, joia, só que não é prática. E eu concordo com você, na prática não dá. Então, o que a gente tem que fazer na prática? Escolher desses qual deles é o melhor. E como vocês trabalham com planejamento orçamentário, qual é a ideia?
entendermos quais das contas são as que têm maior poder de variação. Tem determinadas contas que não tem como a gente jogar apenas o índice oficial. Você provavelmente já deve ver ao longo do período de forecast. O que é forecast? Acompanhamento do que é real de verdade, daquilo que realmente ocorre. A gente já consegue discernir quais desses itens têm maior variação ao longo do tempo. Então é tarefa nossa também defender por números quais dessas contas têm que ter aumentos reais, quais delas devem ter algum tipo de gordura porque tem um comportamento mais inconsequente, mais imprevisível e aí vai. Mas o que a gente primeiro precisa aprender a entender é qual desses índices eu poderia usar e que mais chega próximo daquele comportamento que a empresa tem. Dito isso, aí a gente passa a olhar quais das contas de um orçamento é que podem ter uma variação maior. Nosso webinar aqui, ele tem um tempo limitado, mas eu quero chamar a atenção para pelo menos duas contas que são interessantes que a gente deve levar em conta. Veja, por exemplo, as contas de impostos. É uma dor de cabeça enorme fazer orçamento de impostos, porque talvez você não saiba, mas no Brasil, na média, as leis de impostos mudam em média, 46 vezes por dia. Então, como que você vai ter um comportamento de prever carga tributária numa situação em que a regra muda 46 vezes por dia? Hoje, determinado produto tem uma tributação de 30%. Amanhã, ela pode não ter mais a mesma tributação. As coisas no Brasil mudam assim, principalmente carga tributária. Muda bastante. Não há cenário de previsibilidade. Então, como que a gente pode fazer um cálculo previsto de carga tributária? Uma das dicas que eu costumo dar nas empresas que eu já passei, ou até com colegas e com outros, é entender os componentes que formam esses tributos. Eu, particularmente, poucas vezes vi empresas abrindo o cálculo do imposto de renda sobre lucro e cotando no orçamento, controlando no orçamento as variáveis que envolvem o cálculo de tributo sobre a renda. Sabe o erro que a maioria comete? Cansei de ver. A maioria pega o lucro líquido contábil, e joga nele uma previsão da alíquota efetiva do imposto, da alíquota nominal do imposto. Então, a alíquota do imposto de renda da contribuição social vai para a maioria das empresas é 34%. O que eu vejo as empresas fazerem? Pegarem uma previsão do lucro por mês e jogar 34% ali. É um erro enorme, enorme. Porque a gente sabe que não é essa conta que o contador faz, não é essa conta que o apurador faz. O que ele faz? Ele abre a apuração. Pega o lucro contábil apenas como início da conta. O que ele vai fazer? Ele vai colocar ali uma porção de fatos contábeis que são adições a esse lucro contábil, que é o que a gente chama de lucro real. Eu raramente vi orçamentos fazendo controle das aberturas do lucro real. Então, como é que eu vou prever uma tributação de lucro se eu faço uma conta tão superficial como essa? Aí você pode estar pensando, Melissa, eu entendi. Pelo que você está me falando, então, eu consigo entender mais ou menos que você está sugerindo que a gente destrinche os cálculos. Sim, é isso que eu estou sugerindo. Eu estou sugerindo que a gente faça uma abertura dos cálculos de tal maneira em que a gente consiga prever os principais elementos dele. Então, por exemplo, uma das contas que a gente adiciona no lucro para fins de tributação do lucro é de gastos indedutíveis com brindes, por exemplo. Brindes. Poxa, se eu não fizer um correto planejamento, uma correta previsibilidade de quanto a empresa vai gastar com brindes, eu não tenho como chegar numa informação de tributação de lucro, porque ela vai interferir o cálculo. Então, esse tipo de abertura é algo muito inteligente de se fazer. E ele ajuda a gente a ter, algum controle nas rubricas de impostos no orçamento.
Aí talvez você pense, tá, eu não faço esse tipo de abertura, Melissa, ela é trabalhosa, tá bom, tua ideia é boa, eu posso fazer. Mas assim, na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com alíquota efetiva. Aí, beleza. A alíquota efetiva é uma ótima ideia. Então, se você trabalha com alíquotas efetivas, o que quer dizer alíquota efetiva? É a real carga tributária ao longo de um tempo. Você tem esse número? Se você tem, ótimo. Isso não quer dizer que ele vai se comportar desse modo no futuro, mas é uma base mais inteligente do que simplesmente a gente carregar ali alíquotas de impostos ou carregar valores passados. Esse é um exemplo que eu comento, gosto muito de comentar, inclusive em aulas, em cursos que a gente dá de orçamentos, né? Não é ideia a gente se aprofundar aqui, porque a ideia é a gente falar de um panorama geral. Outra conta que dá muito problema mesmo, que geralmente na hora que eu vou conversar com a galera, eles coçam a cabeça e tem problemas com essa conta. Gastos de RH. Por exemplo, provisões com férias. Esse é um que costuma dar muito pau. Por que dá pau? Porque os conceitos são diferentes. Uma coisa é o orçamento, outra coisa é a contabilidade. É o que nós fazemos ali para apurar lucro, perda, posição patrimonial. E muitos profissionais financeiros até não entendem isso. A gente tem um delay enorme entre as duas informações. Ele vai falar, como assim, Melissa? Vou dar um exemplo. As férias aqui no Brasil precisam ser pagas para o colaborador quando ele completa 1 ano de casa. Até aí sem novidades. Mas ele tem praticamente quase 2 anos para tirar férias. Acontece ou não na empresa de vocês do cara às vezes trabalhar 1 ano e aí ele fica enrolando, quando quase vai vencer a segunda, a gente fala, você tem, tá em cima da hora para você tirar suas férias. É ou não é? Não acontece isso? Então ele está trabalhando há 1 ano e 11 meses para tirar as primeiras férias. Para efeito de orçamento, o orçamento geralmente é ano. O que a gente põe no orçamento? O que vai ser gasto no ano? Então, a gente prevê no orçamento, geralmente, o comportamento que o cara vai ter em 1 ano. Em 1 ano, todo mundo tira férias. Então, a gente prevê que o cara vai tirar férias em 1 ano. Só que, muitas vezes, ele não tira férias em 1 ano e 11 meses. Então, o contábil vai ter ali, às vezes, valores de férias acumulados por 1 ano e 11 meses. E no orçamento, ele vai estar simplesmente por 1 ano. Veja, são focos diferentes de visão. Mas a gente tem esse problema de fazer essa tradução. E aí muitos diretores falam, poxa vida, as contas de férias estão sobrando muita grana. Poxa, você não está sabendo cotar direito. Não, não é isso. Não é que a gente não está sabendo cotar direito. É que nós estamos vendo as duas informações, que é a contabilidade e o orçamento, e elas têm ângulos de visões diferentes. Uma delas é para efeito de resultado, apuração de resultado, e o orçamento para efeito caixa. Não vão bater nunca, a não ser que você tenha férias coletivas obrigatórias. Aí vai bater bonitinho. Então, é esse tipo de raciocínio, não sei se vocês estão pegando, mas esse tipo de raciocínio que a gente precisa estar acostumado a fazer com as contas de orçamento. Então, quais são as nossas dicas de forma geral? Se a gente pudesse falar até aqui. Entenda o comportamento das contas da sua empresa. Quais delas têm um histórico de estourar? Quais delas têm um histórico de precisarem de mais gordura, de comportarem mais variação, necessidade de mudanças de rumo no meio do caminho? Quais delas você já prevê pela cultura organizacional que vão precisar de maior atenção? Uma vez que você veja isso, e aí você pode prever, talvez, ou até entender melhor, qual o índice mais aplicável. Não é inteligente usar um índice para todas as contas. Muitas vezes é necessário a gente usar índices para grupos de contas. Nesse caso, a gente vai estar fazendo um trabalho mais efetivo. E olhar, de acordo até com esse artigo que eu mandei, é um bom ponto de partida. Qual desses índices oficiais seria um bom ponto de partida? Ponto de partida. Por que eu estou dizendo ponto de partida? Porque não basta apenas o índice do governo. A gente primeiro também precisa prestar atenção nas premissas orçamentárias.
Não é o nosso objetivo aqui falar de forma profunda de premissas orçamentárias. A gente até tem a ideia, nós temos até um treinamento aqui na FBM Educação que fala sobre orçamento. A ideia da gente, inclusive, é debater bastante esses conceitos no nosso curso. Então, nós gostamos muito de falar não só a respeito de o que são premissas orçamentárias, quais são as mais práticas, as mais importantes, como que a gente pode traduzir essas premissas num orçamento, mas a gente também fala nesse treinamento quais os tipos de orçamento e nós fazemos algumas atividades práticas com relação a algumas contas e como a gente pode medir determinadas contas que têm uma variação maior. Então, o objetivo maior de aprofundamento vai ser dado nesses cursos. Tomara que um dia a gente até consiga encontrar vocês lá. Mas nesse webinar a gente precisava falar de todos eles, porque essa visão ampla tem que fazer parte de um correto projeto de planejamento orçamentário. Então, resumindo tudo que nós falamos até agora, o que nós falamos aqui? Primeiro, os índices oficiais não são a finalidade em si. Eles são instrumentos que muitas vezes têm um comportamento bastante amplo, genérico, não atendem às necessidades da empresa, não atendem porque medem uma cesta de produtos, serviços muito ampla. Por isso tem que ser vistos com cautela. Então, o primeiro passo para um bom planejamento orçamentário é conhecer cada índice oficial. E se eu não puder medir a inflação da minha cesta de produtos ou serviços, buscar nesses índices qual deles é o que mais se assemelha ao perfil de cultura, de gastos, de receitas da sua companhia. Uma vez que eu faça isso, número 2, segunda etapa, quais são as premissas que eu vou ter para o ano seguinte, premissas orçamentárias? Previsões de aumento de vendas ou redução, aumento de headcount ou redução, aumento de atividades ou redução. Que tipo de premissas orçamentárias me são dadas para o cenário do próximo ano ou próximo período? E terceiro passo importante é identificar quais grupos de contas, quais rubricas são aquelas que costumeiramente dão maior variação, ou quais delas podem ter um comportamento imprevisível ou de impacto maior. Gastar mais tempo ali, verificar se eu não posso usar um índice diferente nessa conta, ou que tipo de desdobramento, de abertura de informação eu posso fazer para medir a variação dessa conta. Esses 3 passos é o que queríamos falar de forma mais enfática para vocês. Eu espero que realmente tenha sido de ajuda, de forma geral, considerar esses 3 passos num processo de planejamento orçamentário. Mas eu gostaria também, se for o caso, disso que a gente está conversando, de abrir para perguntas. Vocês estão me ouvindo aí já faz bastante tempo, eu queria saber, vocês têm alguma pergunta disso que nós conversamos? Eu vou abrir agora o espaço para que vocês coloquem aí, não só perguntas, comentários, mas enfim, vocês gostariam de aproveitar e tirar alguma dúvida ou a gente pensar junto? Aproveitem um momento, vamos lá. Então, quem está me ouvindo, se quiser colocar alguma pergunta agora, eu estou abrindo para dúvidas. Vamos lá, que tipo de dúvidas eu posso sanar agora disso que nós conversamos? Puxa, ninguém tem dúvida nenhuma? Podem aproveitar o momento, podem aproveitar. Como eu disse para vocês, projetar vários cenários é forma de decidir pelo melhor orçamento? Carlos, gostei da sua dúvida. Projetar vários cenários é forma de decidir pelo melhor orçamento? A gente tem que tomar cuidado com cenários, viu, Carlos? Vou dizer por quê. Quando a gente fala de cenários econômicos, fica difícil a gente projetar vários cenários, porque a economia já nos dá uma linha do que a gente pode esperar para o ano que vem. Por exemplo, os órgãos de governo já falam quanto que eles esperam de aumento de desemprego, aumento de inflação, se o cenário do ano que vem vai ser de retração, se vai ser de crescimento. Eu não posso fugir muito disso, na verdade. Então, se eu projetar cenários distintos, na verdade, eu vou estar
até confundindo o tomador de decisão, porque ele pode, na verdade, falar, poxa, você está prevendo um cenário mais otimista, um mais pessimista, aí ele, na verdade, ele pode ser ludibriado um pouquinho, ele pode tentar ir na subjetividade. Então, o que eu costumo dizer? Para decidir o melhor orçamento, o ideal seria a gente pensar em premissas orçamentárias, não em cenário. A dica que eu dou, Carlos, é essa. Quais são as premissas às quais a gente precisa trabalhar? Então, eu vou trabalhar com um cenário de aumento de vendas? Tá, em quanto? Eu estou projetando um aumento de vendas entre 5%, entre 1 a 5%, sendo 1 pessimista, 5 otimista, 3 um intermediário. Aí beleza. Então aí nesse caso, projetando premissas, então escolher várias premissas é uma forma de decidir pelo melhor orçamento. Cenário já acho que não, cenário econômico. Respondi tua pergunta, Carlos? Ficou claro o que eu quis explicar ou deixou margem para dúvida? Beleza, joia, joia. Mais alguém tem alguma pergunta sobre isso? Acho que esse assunto sempre dá muitas discussões, muitas. Alguém mais tem alguma pergunta ou só o Carlão? Ou só ele tá me ouvindo? Será que é isso? Será que vocês começaram a me ouvir falar de orçamento, falando... Estão dormindo do outro lado? Vou começar a falar mais alto. E aí? Mais alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário sobre o que nós falamos aqui? Puxa, como a gente poderia, assim, gastar bastante tempo falando desse assunto, porque ele é tão abrangente. Na hora que a gente começa a trabalhar com premissas de orçamento, por exemplo, sobre como prever gastos orçamentários de RH, contratos, como nós podemos fazer cálculos de custeio, aumentos entre qual tipo de índice que eu posso usar numa contratação de serviços e quais deles eu posso usar nas compras de insumos, mão de obra. Alguém me perguntou alguma coisa? Opa, foi isso? Não? Tá. Eu achei que alguém tinha me perguntado alguma coisa aí. Veja, esse assunto, não sei se vocês concordam, mas ele merece ser olhado com mais atenção. O modo como eu coloco um índice para prever um aumento de gastos em compras é diferente de um de serviços, né? O Carlos diz, as premissas devem ser fechadas pela alta direção ou os centros de resultado podem contribuir? Excelente pergunta, Carlos. Muito boa mesmo. Veja, isso depende da complexidade da estrutura da empresa. Mas, de forma geral, o que a gente pode dizer? A alta direção costuma, não estou dizendo que é o ideal, costuma definir as premissas. Então, costuma ser tarefa dos diretores. Então, os diretores se reúnem com base nos números do ano ou histórico até aquele momento, eles definem o que seria uma projeção ideal, uma projeção real, seja de aumento de vendas, aumento de custeio e tal. Mas o que você colocou aí, a tua pergunta diz, centros de resultado podem contribuir? Sim, devem contribuir. Os centros de resultado são aquelas pessoas que estão no dia a dia da operação. Então, elas conseguem ter uma visão mais inteligente sobre custeio, sobre gastos, sobre previsibilidade de determinadas rubricas. Então, por isso, o que a gente costuma recomendar? A alta direção deve ouvir os centros de resultado antes de definir as premissas. Então, não adianta o diretor colocar ali premissas ideais, que é o que eu já vi acontecer pra caramba. Já vi muitas empresas colocarem premissas de orçamento que são irreais. Por quê? Porque os diretores, por não estarem em contato com seus gestores, gerentes, coordenadores, não sabem o comportamento das contas. E por que não sabem? Porque muitas vezes, durante o processo de acompanhamento de orçamento, eles fazem as marretadas, né? Não sei se você já ouviu falar, mas faz o quê? Essa conta aqui tá com gordura, essa já tá estourando, eu vou jogar saving de uma para outra.
Então, o orçamento deixa de ser também uma ferramenta para medir o que realmente acontece. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Então, aproveitando a tua pergunta, muito legal a tua pergunta por isso. A direção sempre estabelece premissas, mas ela deve ouvir os centros de resultado. Ela deve saber quais das contas eu posso esperar uma variação maior. Quais os tipos de comportamento de determinado grupo de custeio? Quais são aqueles em que numa negociação a empresa sempre sofre mais? Quais itens ela pode talvez ter maiores quantidades de fornecedores, mais opções de compras do que outros? Então, Carlos, aproveitando tua pergunta, sim, elas devem ser fechadas pela alta direção, mas ouvindo o pessoal tático, o pessoal que está ali nas linhas de frente, sabendo de verdade o comportamento dessas contas, viu? Respondi tua pergunta, Carlão? O que você achou? Faz sentido o raciocínio? Tá bom. Carlos me pergunta também, projetar os números em reais e transformar em moeda forte ajuda nas comparações para performance? Sim, especialmente em cenários de muita volatilidade de moeda. Tá difícil da gente prever o quanto a moeda pode chegar. É muito difícil. Por isso, a ideia que a gente faz de projetar os valores em reais e depois transformar para moeda forte costuma ajudar pra caramba, viu, Carlão? Costuma, viu? Rogério me diz, gostei da sugestão de trabalhar com mais de um índice entre as contas. Pode ser utilizado mesmo entre a receita, despesas e custos? Sim, Rogério, já fiz várias vezes isso e funciona. Por exemplo, entre os índices que nós mandamos aqui, os oficiais que estão aqui no artigo, veja que tem alguns deles que funcionam, por exemplo, para serviços. O IGPM, por exemplo, ele é de comércio no atacado, varejo, construção civil. Aqui diz que ele também é usado para contratos de aluguel e tarifas de serviços públicos. Então, para serviços públicos, para serviços que são padrão, que tem um comportamento padrão, eu posso usar o IGPM. Agora, já por exemplo, para custeio, ele já não é inteligente. Não é, ele é muito baixo para custeio. Então, por isso, aproveitando até a ideia do Carlos, eu preciso saber quais compras eu faço. É de cesta agro? Eu sou consumidor de produtos agro? Eu vou num índice que tem mais a ver com o setor agro. O que eu compro mais? Eu compro mais serviço? Eu compro mais serviço? O GPM serve. Agora, se eu tenho muitos itens de manufatura, produto intermediário, material de embalagem, eu preciso ver que índice que atende mais variações de preços de mercadorias. Então, usar um índice só para tudo é muito tolo, é muito míope. Fazendo dessa maneira e acompanhando isso, inclusive para a receita, funciona muito bem, Rogério. Eu já vi isso acontecer e fica bem legal. A gente consegue ter uma visão mais inteligente das variações, viu? Que mais? Mais algum tipo de comentário, de pergunta? São poucas as perguntas, mas elas são bem inteligentes. Estou gostando de ver que vocês realmente estão plugados, viu? Mais alguma pergunta nesses conceitos que nós falamos? Valeu, imagina. Eu que agradeço a participação de vocês. Na verdade, esse webinar, o nosso objetivo aqui foi dar uma ideia geral sobre como funciona os tópicos mais importantes do planejamento orçamentário. Mas a ideia é que a gente se aprofunde em alguns desses tópicos, né? Se vocês têm mais perguntas, ainda dá tempo, ainda temos alguns minutos. Vamos lá. Eu posso esperar aqui mais um pouquinho por algumas perguntas. Quando a gente costuma ministrar esse treinamento de premissas orçamentárias, a gente brinca muito com determinadas contas. Eu gosto muito de fazer essa comparabilidade entre contabilidade e caixa, são coisas diferentes. Então, mesmo que eu não consiga prever o comportamento da conta no detalhe, mas eu consigo explicar melhor a variação. Não é porque determinados profissionais são diretores que eles automaticamente conhecem variação de conta, não conhecem. E eles estão muito pressionados por resultado, por geração de caixa. Então, nos aprofundarmos um pouco mais em algumas contas específicas é muito legal quando a gente faz isso, é inteligente fazer isso. O treinamento que a gente ministra aqui na FBN
é mais voltado para isso, ele é voltado para a prática. Então a gente conversa um pouco sobre tipos de orçamento, quais são os modelos que nós temos, como que a gente parte das premissas da empresa, traduzindo isso nos números. Então, como que a gente faz a leitura das premissas, da estratégia da empresa em números? Orçamento é isso, é tradução de estratégia em números. Então, como fazer isso para depois controlar as contas, né? Carlos Guedes diz, o que projetar primeiro? Fluxo de caixa? Resultado econômico? Resultado gerencial? Boa pergunta, Carlos. O que projetar primeiro? Eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente deve gerar de informação é resultado econômico. Por que resultado econômico? O resultado econômico parte do princípio de 3 grupos principais de contas, que é receita, custeio e despesas. Quando a gente consegue fechar de verdade o comportamento desses 3 e o que a empresa espera gerar, aí a gente começa a quebrar isso para efeito de resultado, caixa. Então, se eu pudesse opinar, o que eu vejo que funciona melhor é parta primeiro do resultado econômico, ou seja, comportamentos de vendas, custeio e despesas. A partir daí, a gente começa a prever geração de caixa, que é um desdobramento do resultado econômico e resultado gerencial. Então a ordem é essa: resultado econômico, fluxo de caixa com resultado gerencial em paralelo. Aí o José Rogério diz, quando a direção quer trabalhar com números ou índices fora da realidade, só com você que acontece isso. Comigo, nunca, imagina. Exemplo, número de vendas, receitas, como bater de frente, mostrando a realidade para não contaminar o orçamento. José Rogério, se eu tivesse uma resposta para a tua pergunta assim, de cara, eu ia apostar na Mega Sena que com certeza eu ia ganhar. Piadas à parte, cara, esse é nosso grande dilema, não é mesmo? A gente vê que os números que eles estão projetando são irreais e eles insistem em determinados índices ou projeções que são irreais e a gente sabe que não vai dar certo. O que eu costumo sugerir, né? Eu costumo fazer o seguinte, quando eu fazia, por exemplo, o orçamento da área tributária, eu pegava um determinado grupo de contas ali e fazia o acompanhamento delas para mim, por um determinado período. E criava um histórico para que quando eu fosse apresentar o forecast, eu lembrasse o diretor, você se lembra? Você insistiu que essa conta fosse feita no índice tal. Mas veja, ele tem um componente aqui que ele passa desse índice. Por quê? Porque ele funciona nessa mecânica, dessa maneira. Então, se a gente realmente quer um orçamento que ele cumpra a função de prever variação, então a gente tem que levar isso em conta na próxima vez. O que eu estou querendo dizer com isso, Rogério? Você precisa munir o tomador de decisão de informações passadas. Você só vai conseguir convencer alguém de usar um índice melhor quando você mostra como a conta se comporta. Então agora, por exemplo, para 2020, você não vai conseguir fazer isso olha, sempre estoura, então a gente precisa melhorar esse número, porque eles estão pressionados por resultados. Então a gente só consegue bater de frente, mostrando a realidade, por ter esses números de pelo menos um histórico, um grupo de contas, vai com um grupo de contas que costuma ser sua maior dor de cabeça e mostre por que ele varia tanto. Agora, uma outra coisa que eu preciso te falar também de forma real. Muitas vezes os diretores fazem orçamento para que eles estourem de verdade. Estourem. Às vezes eles fazem isso de propósito para que um grupo estourando e outro com bastante gordura, um mate o outro e eles não tenham problemas com bater metas. Então aí, meu amigo, desculpa, não tem o que fazer, porque muitas vezes eles usam orçamento até para... Não é só para a empresa atingir os objetivos, mas é para ele atingir os objetivos dele da área dele. Então aí não adianta infelizmente, a gente não consegue bater de frente. Eu concordo, Carlos, tira a motivação do time uma projeção irreal. Mas por isso que a gente precisa fazer essa leitura, né? O orçamento aqui na empresa é para quê? Ele é realmente um instrumento de medição? Ele é levado a sério? Eu consigo cobrar as outras áreas pelo cumprimento de um orçamento? Consigo? Se eu conseguir, beleza. Então eu tenho instrumentos para falar, olha, essa conta...
ela funciona desse modo, ela funciona com tal tipo de variação, ela tem esses tipos de rubricas que interferem nela. Beleza, eu consigo. Agora, se eu entender que o orçamento é um instrumento apenas para eu dizer que eu tenho uma previsibilidade de gastos e para que depois a galera ganhe bônus, BLR, em cima de atingimento de metas, e aí a gordura de uma conta cobre outra e beleza, é assim que segue a vida, aí não adianta, né? A gente também bater de frente. A gente não consegue mudar a cultura de uma empresa, a gente tem que fazer essa leitura. Então, eu lamento, mas essa pergunta, meu amigo, esse tipo de ponderação não é simples de fazer. Não é simples. Ficou claro, mais ou menos? O que vocês acham? Faz sentido o raciocínio que eu tô falando aqui? É triste isso, também já trabalhei muito com isso, viu? O que eu consegui foi mostrar como que as contas se comportavam. Contas como, por exemplo, gastos de RH, vendas. Eu mostrava como a conta se comportava e qual era o comportamento da premissa. Falava, ok, vocês querem que eu projete dessa maneira, mas eu acredito que vai dar tal problema, vai dar isso. E depois a gente não vai ter como motivar a equipe. Será que vale a pena eu continuar com algum atingimento tão impossível? Veja nos anos anteriores como foi, nos meses anteriores. Costuma ser assim, né? Mas o que eu gostaria de deixar de lição é que a gente precisa usar os números a nosso favor. Então, primeira coisa, não fique desesperado com as variações de orçamento. No Brasil, todas têm o mesmo problema. Todas. Não existe orçamento perfeito. Se você souber prever comportamento de conta, você é um talento que está perdendo tempo numa área que não vai te atender, vai ganhar na Mega Sena. É impossível prever. O que a gente pode fazer? Como a gente consegue, na medida do possível, mostrar tudo que pode implicar naquele gasto, como vai ser o comportamento dele, e que se eu realmente quiser um orçamento que seja adequado à administração, como que eu posso fazer dele um instrumento para prever mesmo o comportamento e colocar todo mundo em prol dele. O Carlos pergunta, do Brasil, qual seria o percentual de retorno adequado para os acionistas? Meu Deus do céu! Aí já foge um pouco na questão de orçamentos, mas eu diria o seguinte, né? Um percentual de retorno adequado para acionistas sempre é superior àquilo que ele investe no mercado financeiro de forma confortável. Então, o que seria interessante? Não pode ser inferior ao investimento de médio risco do Brasil. Não pode ser inferior, por exemplo, ao CDI mensal. Nunca. Por quê? Se for inferior a um CDI, o cara coloca o dinheiro no CDI para empresas, aí eu estou falando de CDI para empresas, que já é maior que o de pessoa física. Então aí, Carlos, se o rendimento do negócio está dando menos que um CDI, cara, vende tudo, vai para o Guarujá, vai para Cancún, vale mais a pena, né? Sem dúvida. Então, nunca inferior ao que o mercado financeiro paga para um produto de investimento de médio risco. Olha, é uma premissa de orçamento, certo? Sim, Carlos, costuma ser premissa de orçamento, mas ela não é a única. Porque, por exemplo, determinado acionista pode aceitar que o investimento seja menor que o mercado financeiro, desde que seja, por exemplo, para ganhar mercado. Então, por exemplo, eu aceito investir no Nordeste e durante 2020 não ter rendimento maior que o CDI, mas eu vou ganhar mercado, eu vou ganhar rentabilidade 2021. Então, não dá para usar só uma premissa, viu, Carlos? É preciso usar várias premissas. O Rafael diz, sobre margem de rentabilidade em vendas, qual seria uma margem ideal? Rentabilidade em vendas? Então, depende muito de como é formado o teu custeio, muito. Mas uma margem de rentabilidade em vendas ideal, se você pertence a uma empresa que tem concorrentes abertos, com balanço aberto em bolsa, o interessante, o que a gente costuma sugerir para os alunos? Olhem o balanço do seu concorrente. Entra lá no site da CVM e veja um balanço de um concorrente. E faça lá a projeção de quanto está na DRE dele, na rentabilidade, quanto está sendo a margem em relação ao custeio.
você já vai saber como costuma funcionar o seu negócio. Não dá para a gente cravar um índice, porque os negócios são muito diferentes. Por exemplo, para serviços, uma rentabilidade ideal pode ser de 30%, 20%. Estou falando de margem, estou falando de lucro, margem do negócio. Para vendas de itens de bens de consumo, 10% já pode ser sensacional. Então depende muito do teu negócio. Então a minha sugestão é consulte sites da CVM, no site da CVM, balanços do seu concorrente. Deve ter algum concorrente que tenha balanços publicados e aí veja quais são as margens que ele pratica. E aí já pode te dar uma boa margem, uma boa ideia sobre margem. Olha, muito boas perguntas que vocês fizeram. Gostei bastante. Eu achei que o nosso tempo aqui foi bem gasto. Então eu vou gastar apenas um minuto final para agradecer vocês pelo tempo que vocês gastaram aqui. E mais uma vez, nós temos aqui na FBM um treinamento de premissas orçamentárias. E a gente faz esse tipo de conversa gostosa sobre como que a gente pode, então, não apenas prever variações no orçamento, mas como a gente pode colocar isso de forma inteligente, em números, como a gente pode traduzir premissas e como a gente pode conversar nas reuniões de diretoria, seja para defender o que a gente considera ideal, ou seja para demonstrar de verdade variações que eles queiram atacar ou que eles não concordem. Então, se vocês desejarem se aprofundar um pouco mais nos tópicos, então eu sugiro que vocês busquem lá informações sobre esse treinamento que o meu coleguinha aqui, Chico, vai mandar para vocês através de um link, tá bom? Eu espero encontrar vocês então e nas próximas turmas da FBM. Memorizei até os nomes, viu? De alguns de vocês. Espero encontrar vocês por aqui. Uma boa noite e obrigada mais uma vez pelo tempo que nós passamos aqui. Obrigada pelas perguntas também. Um abraço, ótima semana. Valeu, curti pra caramba, viu? Obrigada.